Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, então, à nossa casa, encarnados e desencarnados. Para a noite de hoje, planejamos conversar com vocês a respeito desse tema. Bem-aventurados os que são misericordiosos. É uma das bem-aventuranças, né? Do famoso do famoso Sermão do Monte de Jesus, né? E dizia um sábio que se perdêssemos tudo que já foi escrito na face da terra, mas que permanecesse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido, né? E dentro do Sermão do Monte, que são várias bem-aventuranças, vamos falar de uma. Vamos falar da bem-aventurados os misericordiosos, né? Esse sábio era Gandhi, porque sábio não é aqueles que apenas têm saberes, né? Sábios são aqueles que colocam em prática esses saberes, né? E nós vamos falar um pouco disso, né? Essa noite, que Jesus ele veio nos auxiliar, trazendo então os seus ensinamentos para que a gente coloque em prática, né? Os seus ensinamentos. Eu fui pesquisar lá no dicionário e para ver o que poderia significar então misericordioso. Vamos destrinchar bem. Adjetivo, substantivo masculino. Aquele que tem misericórdia, bondoso, piedoso, caridoso. Ou aquele que perdoa os pecados, os crimes ou as ofensas, aquele que é clemente, que é indulgente, que é magnânimo, que é afável, que é afetuoso, que é amável, que é amoroso, que é benéfico, que é benigno, que é bom, né? Então, ter misericórdia, tudo isso é sinônimo de misericórdia. Daria para dizer, nós vamos identificar isso ao longo da nossa conversa, que ao longo do dia, do nosso dia, dos nossos dias, nessa vida, nessa reencarnação, Deus nos dá a possibilidade de sermos misericordiosos, né? De colocarmos em prática e de nos tornarmos sábios, então, já que podemos ir adquirindo esses saberes ao longo da nossa vida, né? Bem-aventurado, também fui atrás, né, do que significa feliz, abençoado, afortunado, afortunoso, bem-afortunado, bem-fadado, bendito, brilhante, ditoso, fortunado, fortunoso, próspero, venturoso, alegre, né? Próspero, campeão, né? Nos dias de hoje aí da GIA, a gente pode dizer que bem-aventurado poderia ser então o feliz, o caridoso, bom, o bondoso, né? Bem-aventurado, ou então legal, o que está de boa, enfim, estar de bem, né? Cultivar essas virtudes todas. E eu vou contar, pensando nessas virtudes, uma ou duas histórias do nosso maior exemplo aqui, um dos nossos maiores exemplos aqui do Brasil, né, que é Chico Xavier. Naquele livro, Lindos Casos de Chico Xavier, nós vamos encontrar várias histórias do Chico. Dentre elas, uma que eu selecionei, que eles estavam trabalhando lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, né, em Pedro Leopoldo, e logo depois dos trabalhos começaram a conversar. E a palestra foi ficando boa, a conversa foi ficando boa, e eles começaram a se empolgar, né? E
lembraram que o prefeito o recém-eleito, tinha prometido umas obras lá, mas que não tinha cumprido. E aí eu sempre lembro do Juliano, que diz que passa de 5 minutos de conversa, já descamba, né, a conversa, que já não fica mais edificante, né? E já começou a descambar a conversa, né? E perguntaram para o Chico, então, o que ele achava, se ele concordava que o prefeito, já tinham falado mal bastante do prefeito, né? E o Chico estava envolvido naquela energia. E quando ele foi concordar e descer a ripa no prefeito, o Emmanuel apareceu para ele, porque nessa época o Chico estava psicografando aquelas obras do Emmanuel, né? Paulo Estevam, Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, não sei bem qual que era. E era importante, né, manter aquela vibração positiva, né? E quando ele foi dizer, né, descer a ripa no prefeito, o Emmanuel aparece e diz para ele: se você não tem nada de bom para falar, fica quieto, né? Fica quieto. E o Chico, quando foi falar, trancou. Aí todo mundo, fala, Chico, fala. E o Emmanuel dizendo para ele ficar quieto. Ele começou a ficar vermelho, né? E ele não falava, porque o Emmanuel estava ali dizendo para ele não falar. Terminou que foram dar uns passes no Chico, porque ele estava obsidiado, né? Na verdade, é preciso que a gente cuide essa questão de ser misericordioso, né? O Evangelho fala exatamente disso nessa passagenzinha. Eu vou ler a pergunta. Está lá, no capítulo 10, essa pergunta. É permitido repreender os outros, notar imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo, né? Então, como eu estava dizendo, nós temos, sim, todos os dias a oportunidade de sermos misericordiosos, né? Porque a gente conversa todos os dias e passa dos 5 minutos de conversa todos os dias. E quando a gente vê, está descambando, né, a nossa conversa. Então, no Evangelho, lá no capítulo 10, está dizendo, sim, que nós não somos perfeitos, né? Mas a gente pode, sim, observar os defeitos das outras pessoas, mas depende da intenção, né? E aí, para nós, trabalhadores espíritas, eu lembro de uma observação que não é muito misericordiosa, mas eu vou dizer que não é minha essa observação, é do Roosevelt, né? Eu tenho ouvido o Roosevelt, algumas palestras do Roosevelt, né? Eu adoro ouvir ele porque é uma palestra muito inteligente, né? E ele diz assim: nós espíritas que já conhecemos Jesus, nós temos que ter esperança. Nós temos que ser mais misericordiosos, como é o assunto da noite, né? Nós temos que nos afetar menos com as vicissitudes da vida, porque nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a doutrina espírita, né? E a gente sabe o porquê, né, que nós temos que vir e enfrentar certas dificuldades, certas dores, né? E temos que também saber identificar os momentos de ser misericordiosos. Então, se é permitido que a gente observe os defeitos das pessoas, né? Sim, depende da intenção. Porque se a minha intenção, ao observar os defeitos das outras pessoas, é auxiliar, porque nós, como pais, recebemos a tutela dos nossos filhos e temos o dever de auxiliar quando observarmos
os defeitos, né? Não só dos nossos filhos, mas de todos os nossos irmãos. Nós podemos observar, sim, os defeitos e, de alguma forma, se a nossa intenção for auxiliar, isso é positivo, é um dever para o progresso da humanidade. Agora, se ao observar os defeitos das pessoas, ou a minha intenção é apenas denigrir, ou se isso não vai trazer nenhum benefício, então não podemos observar os defeitos, né? Veja que está no nível do nosso pensamento, né? Está no nível de sentimento, né? Ser misericordioso é você ouvir, observar os defeitos das pessoas e querer auxiliar, e não repetir querendo denegrir a imagem. Vejam que essa possibilidade de ser misericordioso nos é oportunizada diariamente, né? Diariamente, desde que a gente converse com as pessoas, porque se a gente não conversar com ninguém, daí não, né? Numa outra história do Chico, ele conta a respeito da sua cunhada, Maria Pena. Ela chegou para o Chico e disse: Chico, você é uma pessoa tão boa, você faz tudo pelos outros, né? Largue dessa coisa de ser assim, porque você não recebe nada em troca, né? Aí o Chico, daquele jeitinho dele, né, já estava bem ciente das suas responsabilidades, da sua tarefa aqui na Terra, né? Ele disse para a cunhada dela, Dona Maria, disse assim: olha, Maria, tudo que nós fizermos pelos outros retorna para nós. Pode ter certeza que tudo que você fizer para os outros, o universo vai dar um jeito de fazer com que ele retorne para nós. E nós vamos precisar da misericórdia das outras pessoas, porque nós somos cheios de falha, como diz ali atrás, né? Ninguém aqui é perfeito, né? E nós vamos precisar da misericórdia, sim, dos outros. E então a Dona Maria, querendo provar se essa história era verdadeira mesmo, o Chico estava na casa da Dona Maria. Aí ela disse: olha, Chico, eu tenho esses 2 chuchus aqui. Então, vamos ver se isso é verdade mesmo, que a gente faz o bem e recebe o bem em troca. Eu vou dar esses 2 chuchus para ver se eu vou receber em troca alguma coisa. E o Chico, era de manhã isso, o Chico passou lá antes de ir para o trabalho, disse: tá, faça isso. E foi para o trabalho. Daí a Dona Maria saiu para o pátio, a vizinha da direita se aproximou da cerca e disse: vizinha, não tem 2 chuchu para me emprestar ou doar, porque eu vou receber uma visita, não sei o quê, não sei o quê. E ela: sim, eu tenho. Está aqui os 2 chuchu, faça bom proveito. Muito bem. Né? Ela entrou para dentro de casa, foi lá para frente, logo encontrou a vizinha da frente. E a vizinha da frente disse: fulana, vizinha, olha aqui, eu tenho esses 4 chuchu aqui que eu recebi e já tem demais aqui em casa, eu gostaria de dar para a senhora aceita? Sim, aceito. Daí ela já pensou: opa, será que é verdade mesmo que a gente dá e recebe em dobro? Né? Tá bem, pegou o chuchu, sentou. Logo, a vizinha da esquerda, né, bateu na casa para conversar um pouquinho, né? Sabe que vizinho a gente gosta de conversar. O bom é não passar de 5 minutos, né? Mas enfim. Daí ela lembrou: vou dar os 4 chuchu para a vizinha. E deu os 4 chuchu para a vizinha. Logo em seguida,
que ela fez isso, passou o tempo, né? A vizinha dos fundos, né? Chamou ela, que ela tinha recebido a visita de um parente do interior e que tinha ganhado um monte de chuchu, que se ela aceitava receber uma sacola de chuchu. Daí foi ver, a sacola de chuchu tinha 8 chuchu. Ela pegou os 8 chuchu. Muito bem. Passou, virou a tarde, chegou uma amiga em casa, queixosa de que a vida estava difícil, que naquela época estava faltando dinheiro e que tinha dificuldade para se alimentar. Dentre outras coisas, a Dona Maria deu aqueles 8 chuchus e disse, a lição já estava garantida, porque já tinha recebido mais do que o dobro, né? Deu os 8 chuchus e mais outras coisas de mantimentos para aquela senhora, amiga, e passou. Chegou o Chico de tarde, eles conversaram, esqueceram da história dos chuchu, né? E à noite, chegou na casa dela um amigo do interior também, que sempre vinha para a cidade e parava lá para almoçar. E como era a época de chuchu, tinha muito chuchu, ele trouxe uma sacada de chuchu. Daí foram contar os chuchu, tinha 72 chuchu. Então, de 2, ela recebeu 72. E a lição, né, de quando a gente dá, a gente recebe, ficou muito bem marcada, porque ela quis fazer a prova, né, e ficou bem provado, né. Então, esse é um dos casos de que dá, que a gente, quando dá, a gente acaba recebendo de volta, né. Não é invenção, não é história. É verdade, está lá. Seguindo aqui no nosso Evangelho, a pergunta é assim: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Né? Daí a resposta. Novamente, tudo depende da intenção. A ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. É muito difícil nós encontrarmos só o bem no nosso planeta, né? Essa ilusão, semelhante ilusão, prejudicaria o progresso. Então, o erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem a necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo-se sobre o mal um véu para que o público não o veja. Aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos, se não me estudasse os modelos? Então, é aquilo que nós comentávamos antes, depende da intenção. Quando o Emmanuel disse para o Chico, não fala nada se você não tem nada de bom para falar do prefeito, né? Porque observar, né, os defeitos dos outros só é útil se nós pudermos ajudar, como na outra questão, tivemos a intenção de ajudar, ou então para que a gente não cometa o mesmo erro, né? Isso é ser misericordioso. Então, falar, né, dos políticos, que é uma prova
bem dura, bem difícil, né? É muita falta de caridade, é muita falta de misericórdia, né? Por isso o Emmanuel foi insistente. Ele disse: não fala nada. Se você não tem nada de bom para falar, não fala nada. Até porque eles tinham um trabalho importante para fazer logo em seguida. E a mediunidade é muito delicada, está muito no nível do sentimento. Assim como a nossa saúde, né? A nossa saúde, ela está muito linkada com os sentimentos. Então, quanto mais nós estivermos vibrando nesse nível de difamação, nesse nível de falta de misericórdia, né? Menos equilíbrio nós temos e menor a nossa diminui a nossa imunidade, né? Nós estamos estudando lá em Ronda Alta, no grupo do Passe, estamos estudando o Passe, né? Então, o Passe a gente sabe que é uma transferência de energia. E estávamos na última aula comentando e estudando essa parte, que nós, ao longo do nosso dia, nós formamos em torno de nós aquela psicosfera, que é o conjunto do nosso pensamento, né? Em volta de mim fica o conjunto do que eu pensei, do que eu senti durante o dia. Eu não fujo disso. Eu sou o conjunto do meu pensamento. E se esse conjunto de pensamento for bom, for positivo, for misericordioso, vai estimular as minhas glândulas e o meu sistema endócrino a distribuir hormônios do bem por todo o meu organismo, e todas as células vão receber hormônios como a serotonina, a ocitocina, hormônios do bem que vão aumentar a minha imunidade, né? Me dando uma sensação de bem-estar, né? Trazendo para nós a felicidade possível aqui nessa terra, né? Se eu vibrar positivamente. Como diz o Roosevelt, né, pouco caridosamente, ou mais firmemente, nós, cristãos que conhecemos o Cristo, nós precisamos colocar mais em prática os ensinamentos dele. E não ficar só no nível do saber, né? A gente sabe que Jesus veio, que trouxe os ensinamentos e que os ensinamentos são bons, mas a gente não coloca em prática, né? É preciso que a gente vá colocando em prática esses ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia. Porque dessa forma nós vamos nos beneficiar. Eu não vou beneficiar os outros sendo misericordioso. É um erro achar que eu sou bonzinho para os outros. Eu sou bonzinho para mim mesmo, né? É preciso que a gente avance nesse entendimento dos ensinamentos do Cristo e coloque, na medida do possível, em prática no nosso dia a dia. Não dá para colocar em prática tudo, não dá. Nós temos que ser assim coerentes, nós temos que ser, não podemos ser ansiosos para querer colocar em prática todo o ensinamento de Jesus. É como abrir os olhos para o sol, né? Vai ter aquela fotofobia e a gente não vai conseguir enxergar, né? A gente vai, sim, aos poucos, se acostumando a fazer o bem, e esse aos poucos que a gente vai se acostumando a fazer o bem,
vai nos fazendo bem e a gente vai aumentando a intensidade da misericórdia, aí vai aumentando a intensidade das outras bem-aventuranças, né? Da brandura, vai aumentando a intensidade da humildade, enfim, né? Nós vamos, com o tempo, nós vamos aprendendo cada vez mais, né, a colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Indo já para o encerramento, eu trouxe um poema do Cornélio Bastos, do Parnaso de Além Túmulo, psicografia também do Chico Xavier, onde os espíritos comentam esse poema, né, falando que ali tem um versinho que ele diz, né, no poema, que a gente precisa aprender a amar a própria cruz, né? Nós somos espíritas, nós sabemos que viemos para essa reencarnação com um planejamento. Esse planejamento inclui algumas tarefas, inclui algumas provas, inclui algumas dores, né? Inclui a tutela dos filhos, inclui a responsabilidade pelo progresso, né? De que todos estamos envolvidos e que ele fala imperativamente que é preciso que a gente aprenda a amar a cruz que carregamos sobre os nossos ombros, né? E mais no fim, ele diz também que não precisa muita coisa, não precisa inventar nada, né? Que o difícil já está feito. Jesus já fez o difícil. A gente só precisa crer. Então, vai com Jesus, que a gente só precisa crer, né? Veja como, se não tivéssemos nada, se perdêssemos no incêndio o Sermão do Monte, também seria muito mais difícil. Nós não precisamos inventar nada. Nós só precisamos ir com Jesus, bem de boa, né? Então, o Cornélio Bastos, lá no Parnaso de Além Túmulo, diz o seguinte: somente com Jesus a alma cansada volva à praia do amor no mar da vida. O viajor errante encontra a estrada que o reconduz à terra estremecida. A esperança, adiada e emurchecida, refloresce ao clarão de outra alvorada. Todo o trabalho e dor da humana vida são luzes da vitória desejada. Sem Jesus, cresce a treva entre os escombros. Ama a cruz que te pesa sobre os ombros. Vence o deserto áspero e inclemente. A aflição ainda é grande. Em cada dia, não desprezes a doce companhia. Vai com Jesus, não temas, crê somente. Então vamos fazer aquilo que é mais fácil. Vamos só crer em Jesus. Vamos com Jesus. Só fazendo o que já está aí posto, não precisa me inventar nada. A gente só precisa, aos pouquinhos, ir colocando na nossa vida essas lições, como a misericórdia, que todos os dias nós temos a oportunidade de colocar em prática, né? Já que todos os dias conversamos, né, com as pessoas. Então, meus irmãos, com o pensamento elevado a Jesus, com o pensamento elevado ao Pai Maior, aos nossos amigos espirituais, vamos agradecer
a oportunidade que temos de bem ouvir, de compreender as lições do Mestre, de estarmos reunidos aqui nessa casa de oração que cultiva os saberes do Cristo e que aos poucos nós vamos podendo colocar em prática. Nesse momento, com o pensamento elevado ao Mestre, podemos dirigir as nossas melhores energias para aquelas pessoas que nesse momento passam por algumas dificuldades, sejam elas lá nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, naqueles lugares que infelizmente ainda temos guerra, na nossa violência urbana, né? As pessoas que passam fome e frio, oremos por elas. Oremos também, especificamente, por nós nesse momento, pedindo pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, orando ao Pai que nos cuide, nos guarde, nos auxilie a ter mais resignação, mais compreensão, mais fé, mais coragem, para que possamos enfrentar e vencer todas as dificuldades, todos os males, todas as dores que essa vida aqui na Terra pode nos oferecer. Agradecemos ao Pai por estarmos aqui bem e que possamos retornar bem às nossas casas, levando a reflexão, levando o ânimo, levando a misericórdia de Jesus para com todos nós, os seus filhos. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Até uma próxima oportunidade, então, na próxima quarta-feira. Boa noite.